Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu vou apresentar para vocês dois temas que eu retirei de uma única revista, que é, primeiramente, o fato de Clarice Lispector ter sido ou não uma bruxa e o primeiro Congresso Mundial de Bruxaria. Esses dois temas estão ligados, mas eu vou abordá-los separadamente a princípio, só pra gente contextualizar aqui o vídeo. A situação, né? Porque foi uma surpresa pra mim quando eu encontrei esse tema em uma revista Planeta. Eu estava procurando publicações onde eu pudesse retirar artigos pra complementar, né? Pra criar alguns vídeos a mais pra minha série Minutos de Magia, que não fosse apenas capítulos de livros, até porque os artigos, eles são assim mais... Como que eu posso dizer? Artigos de revistas, eles são mais sintetizados, o tema ele é mais resumido. Enquanto um capítulo, dependendo do formato do livro, se não tiver outros capítulos, fica muito fora de contexto. Você não tem como compreender o tema abordado, dependendo do livro, claro, se baseando apenas em uma parte de um capítulo. Eu fiquei bastante preocupada com relação a isso e achei que seria uma ótima ideia se eu pegasse artigos também de revistas. E uma referência quando a gente vai falar sobre revistas que abordam temas relacionados à bruxaria, o ocultismo em geral, é a revista Planeta. Não foi fácil de encontrar, dos diversos sebos que eu visito no centro, apenas um tinha essas revistas disponíveis e também não tinha uma grande quantidade. Então o que eu fiz? Eu foquei nas revistas que logo na capa tivesse algo relacionado à bruxaria. A princípio peguei apenas duas, mas uma delas tinha como tema Inácio de Loyola em Bogotá. Congresso de Bruxas, estamos na era do poder mental. Tá? Essa era a chamada na capa da revista. Eu não folhei no sebo para ver o que mais falava na revista. Foi uma surpresa, né? No momento que eu cheguei em casa, abri, comecei a ler a matéria, ver do que se tratava. E não foi um evento pequeno, tá, gente? Tipo assim, me surpreendeu a princípio por ser algo pouco comentado. Por eu nunca ter ouvido falar sobre isso, porque foi o primeiro Congresso Mundial de Bruxaria. E ele teve, assim, um foco, inclusive, em apresentar estudos científicos referentes à paranormalidade, né, e tudo mais. Teve, inclusive, uma celebridade que, na época, era Uri Geller, aquele cara que entortava colheres, que hoje em dia, né, não seria convidado jamais para qualquer congresso de bruxaria, mas ali, década de 70 e 80, tava bem, assim, no mesmo balaio, aquela coisa paranormais, meio que, sei lá, Padre Quevedo com coisas relacionadas à bruxaria. Era uma salada mista muito louca. Então, deixa eu até achar a matéria aqui para apresentar a chamada para vocês. É óbvio que eu não vou poder apresentar na íntegra, né? Mas, inclusive, olha aqui, a esquerda Uri Geller, né? A chamada da revista já fala sobre o congresso, né? A revista Planeta foi até lá, fez a cobertura do evento. E tava lá o Uri Geller. Beleza, né? A princípio eu já achei que seria uma bobajada, só por ter o Uri Geller. Não querendo desmerecer, mas já desmerecendo. E aí, lendo a quantidade de pessoas, a quantidade de temas que foram abordados, os convidados. Enfim, não foi um evento pequeno, não foi um evento insignificante. Merecia muito mais destaque, merecia ser comentado, mencionado pelo menos eventualmente. E aí, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei um artigo dos arquivos do The New York Times, se não me falha a memória, eu vou colocar depois uma print pra vocês. E eu acho que tinha um negócio da UOL, relembrando sei lá quantos anos, mas não mencionava o que tinha acontecido nesse evento. Era só assim, lembramos, mas nada assim contando o que aconteceu, o objetivo do congresso, os convidados, os estudos apresentados, nada. Eu destaquei aqui com um marca-texto algumas partes que eu acredito que seja assim, a parte mais importante da reportagem. Mesmo das minhas pesquisas na internet, a revista Planeta foi assim a mais completa a nível conteúdo para me apresentar o que aconteceu nesse evento. Porque eu, pelo menos, eu não sei se eu soube procurar direito, né, se eu usei as palavras-chave corretas, por ser um evento muito antigo, década de 70, né, 1975. Tudo bem, ok, se não tiver imagens e tal,
mas nem ao menos artigos, menções e tal. Não sei se de repente eu falhei nas palavras-chave na hora da pesquisa, mas não encontrei muita coisa, então eu vou me basear muito mais no que está aqui na revista. Eu vou ler alguns trechos para vocês. Estamos no limiar de uma nova era, a da mente, a dos poderes mentais. O homem descobre a total capacidade do cérebro, preocupa-se e prepara-se para utilizá-la plenamente. Mas há muito a descobrir. A ciência moderna subitamente volta-se para o misticismo e pesquisa as ciências antigas, apenas para confirmar agora oficialmente o que durante séculos ficou confinado como secreto e marginal. É bem provável que a importância deste primeiro Congresso Mundial da Bruxaria, realizado em Bogotá, leve alguns anos para ser avaliada e reconhecida como etapa importante na evolução humana. Porque, ao contrário do que noticiou boa parte da imprensa brasileira, o Congresso serviu como um balanço de todas as experiências científicas, antropológicas, sociológicas que estão sendo executadas neste momento no mundo inteiro. O Congresso de Bogotá foi, antes de tudo, científico. Ignoremos o pavilhão da feira destinado ao povo, a grande massa que buscava as profetisas e os adivinhos, ansiosa por saber o futuro. Deixemos de lado os estandes com livros, filtros de amor, cruzes magnéticas e poções. Porque a menos de 200 metros desta feira, amplos salões de conferência abrigavam professores vindos de Oxford e Cambridge, D.R. Price Williams, amigo pessoal de Castaneda e auxiliar do autor de A Erva do Diabo em uma série de experimentos. Da Universidade da Califórnia, como Thelma Moss, especialista em Kirlian. Da Universidade do Chile, como o antropólogo e parapsicólogo Brênio Oneto. De Berkeley, como o catedrático Lee Sanella, M.D. ou Freda Morris, especialista em hipnotismo, autora de vários livros. Da Universidade do México, como Jesus M. Sanches, com sua teoria celular ligada ao sexto sentido, uma das grandes teses defendidas no Congresso. Sem medo, o homem penetra em novos campos desconhecidos. O cientista não ortodoxo do século XX está interessado, acima de tudo, em desmistificar a própria ciência, eliminar dela o aspecto árido, torná-la mais humana. Mas é tempo de a ciência oficial encarar as paraciências com menos preconceitos, buscando nelas o apoio e, quem sabe, as bases. Por esta razão, este Congresso de Bruxaria é um marco. Quando seus resultados forem divulgados, quando as conclusões forem comparadas, muito de novo terá sido aprendido. Caminhos novos estarão abertos. Não tenhamos medo do termo bruxaria. O que devemos fazer antes de ter medo é fazer uma reavaliação da palavra. Curandeirismo visto segundo a ciência, a magia e o mundo em crise, o uso positivo das plantas, campos de experimentação na bruxaria, as relações entre medicina e bruxaria, os aspectos mágicos do voodoo, a presença de extraterrestres, os elementos básicos da cabalística, a visão de Satanás através da cultura, a medicina esotérica, a evolução da cibernética e do homem, os princípios da acupuntura chinesa, a alquimia demonstrada pelo processo Kirlian, uma das melhores conferências do Congresso, feita por Lívio Vinardi, da Argentina. A ciência nova é a psicotrônica, a análise dos processos mentais dos paragnósticos, pessoas que descobrem outras pessoas desaparecidas, entre outros poderes. A regressão de memória, tese apresentada pela brasileira Maria Lídia Gomes de Matos, ao lado de Clarice Lispector. Maria Lídia era a única brasileira especialmente convidada. Uma pequena pausa antes de encerrar essa leitura referente ao Congresso de Bruxaria. Essa é a única menção que essa revista faz quanto ao fato de a Clarice Lispector estar nesse congresso. As intenções dos congressistas era também a troca de informações, de avaliações de experimentos, de discussões de temas. A par das conferências científicas, havia a Noite dos Rituais, com o Candomblé do Brasil, o Voodoo haitiano, o grupo de Maria Leonza da Venezuela e os conjuntos Lumbalu da própria Colômbia. O primeiro Congresso Mundial da Bruxaria, no que pese ao título, apresentou-se como um marco. Isso que eu apresentei para vocês é apenas um trecho, tá? Da reportagem, eu não vou ler na íntegra. Como eu mencionei no início, eu achei surpreendente que eu nunca tivesse ouvido falar sobre esse congresso. Ele realmente foi um marco, sim,
Não sei porque ele não foi mais mencionado, porque que ele não é comentado, como que eu não sabia que isso tinha acontecido, não foi um evento pequeno. Em alguma das matérias eu vi ali mencionando a quantidade de pessoas e o valor que elas pagaram. Então não foi uma feirinha mística, foi de fato um congresso muito grande e, assim, muito expressivo no que diga respeito, assim, a difundir a bruxaria num sentido geral, porque também acho que não foi uma coisa assim, tipo, a nomenclatura tá lá como Congresso Mundial de Bruxaria, né? O título tá lá como esse, mas não foi especificamente sobre bruxaria. No ocultismo em geral, assim, abordou muitas coisas. Então foi sim um congresso muito importante para quem, assim como eu, não fazia ideia da existência de tal congresso. Tá aí, primeiro Congresso Mundial de Bruxaria, que contou com a presença de Clarice Lispector. A revista não foi sensacionalista como outros meios de comunicação na época, que começaram a levantar inúmeras questões sobre o fato de Clarice Lispector ser ou não uma bruxa. Nas matérias que eu encontrei recentemente, eu dei uma pesquisada no geral e não teve nenhuma assim que eu pudesse apresentar aqui pra vocês como uma referência sólida, que eu pudesse dizer assim, olha, isso aqui é um fato concreto. De fato, ela não era, ou de fato, ela era uma bruxa. Tem muita especulação a respeito de mensagens subliminares nas obras dela. As pessoas fizeram buscas daquele lance de a primeira letra de cada parágrafo no final formava uma palavra X que representava um não sei o que. Eu achei umas coisas muito viagem, muito nada a ver. Eu não sei se isso já acontecia na época, porque acredito que é do ser humano, é uma coisa normal, ficarem procurando pelo em ovo, fazendo pesquisas, tentando achar mensagens subliminares. Isso não é de agora, ainda acontece, as pessoas ainda querem achar mensagens subliminares na logomarca da Coca-Cola, né, na logo da Coca, ver se virando ela forma um capeta com chifre e tudo. Enfim, né, não é uma coisa do passado que as pessoas não fazem mais, e nem é uma coisa muito atual. Pelo que eu percebi, é uma coisa que sempre aconteceu. E fizeram isso com a Clarice no sentido de procurar ali coisas subliminares, mensagens escondidas, ou que ela estava de alguma forma abordando temas do esoterismo em geral dentro das obras dela. Talvez ela tenha feito isso de fato, mas ela nunca se apresentou como uma bruxa, tá? Clarice Lispector nunca se assumiu. Pelo que eu vi também alguns comentários falando sobre o fato de que ela tinha alguns amigos, tipo, eles iam com ela numa taróloga, lá no Rio de Janeiro. Isso não significa que ela é uma bruxa. Eu, por exemplo, frequento casas de religião de matriz afro. A minha madrinha, ela é mãe, né, de uma casa de Oxum, da nação Cabinda, e eu frequento. Quando tem festas, eu vou lá, vou cumprimentar ela, prestigiar o evento, né, prestigiar a casa, levo flores, levo velas, mas eu não sou filha de santo. Não é porque eu frequento, significa que eu pertenço a essa religião, que eu sou uma praticante efetivamente. E no caso da Clarice Lispector, acho que se aplica a mesma coisa, né? É a mesma situação. Então, esse vídeo, de certa forma, apresentar pra vocês essas curiosidades, tá? Porque eu achei uma curiosidade interessantíssima, o primeiro Congresso Mundial de Bruxaria, e o fato de a Clarice Lispector estar nesse evento. Teve algumas especulações a respeito de por que ela foi convidada. Acredito que justamente porque na época já tinha essas especulações de talvez ela ser uma bruxa, e ela escrevia não de maneira objetiva, mas ali entre linhas ela falava alguma coisa. Nas minhas pesquisas, procurando desesperadamente por algum fato que comprovasse essa tese, ou que pelo menos falasse um pouco mais sobre o Congresso Mundial de Bruxaria, o primeiro, né, no caso, eu vi ali até num fórum gringo uma menina perguntando sobre a Clarice, sobre ela ser uma grande bruxa da literatura, alguma coisa assim. Mas é um fato curioso. Eu não sei se vocês têm conhecimento desse fato, principalmente mais relacionado a Clarice, porque quanto ao Congresso de Bruxaria eu acho bem difícil. Até pelas minhas pesquisas tem pouca coisa na internet, poucos artigos, sites, blogs comentando a respeito. No máximo que se ouve falar é justamente quando se pesquisa sobre o fato de a Clarice Lispector ser uma bruxa ou não. Porque daí alguém menciona que realmente ela foi convidada para esse congresso, ela compareceu, e com base nisso as pessoas começaram a fazer inúmeras especulações sobre ela ser uma bruxa ou não.
Temos um fato concreto? Temos uma afirmação definitiva? Era ou não era? Infelizmente não temos. Eu não encontrei nada. Só especulação realmente, tipo, algumas coisas bem sensacionalistas até que eu acho que nem valeria a pena mencionar. Mas fica de sugestão pra vocês, pra quem talvez tenha curiosidade. Eu sei que tem muitos fãs da Clarice que talvez queiram ler um pouco mais a respeito, então sugiro a vocês que façam essa pesquisa baseado, tipo, no nome da Clarice e associado a esse primeiro Congresso Mundial de Bruxaria. Vocês vão encontrar bastante matérias, assim, artigos pequenos, mas cada um deles fala uma coisa diferente. A única coisa que é consenso que eu vi que todos afirmaram é que a Clarice não era uma bruxa. Então, o que podemos concluir disso é que não, ela não era, né? Gostaria muito de chegar aqui e dizer pra vocês, cara, Clarice Lispector era uma bruxa, olha que figura, que referência. Eu ia correr desesperadamente atrás de inúmeras obras que me falassem um pouco mais a respeito, tipo, seria mais uma referência pra mencionar aqui. Porque quando a gente fala de bruxaria no Brasil, quando a gente quer se referir a pessoas famosas, conhecidíssimas da mídia, da música, enfim, a gente tem duas referências, assim, de destaque, que é Raul Seixas e Paulo Coelho. Imagina se a gente tivesse a Clarice Lispector pra colocar nessa lista, ficaria maravilhoso. Não desmerecendo o Raul e o Paulo Coelho, pelo amor de Deus, porque são figuras extremamente importantes. Mas, né, seria um que a mais. Infelizmente, a princípio, não é. Se vocês têm conhecimento de alguma matéria que agregue um pouco mais no assunto e queiram deixar de sugestão, por favor, coloquem nos comentários e também comentem o que vocês acharam a respeito do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria e sobre essas especulações sobre Clarice Lispector ser uma bruxa ou não. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!